Bem, queridos, a paz a todos, Deus abençoe. Estamos na nossa lição número Amém. 3. Os irmãos que aqui conosco se encontram nessa lição de batismo. E quero pedir para nosso diácono Júnior fazer uma oração para a gente, por gentileza. Possamos iniciar. Bem-vindo aos irmãos que estão aqui todos, André, Silvia, Lucas, né, Júnior, Bruno. Deus abençoe a cada um dos irmãos e demais que estão conosco também. Amém. Irmão Júnior, consegue fazer uma oração para a gente, por gentileza? Podemos começar, por gentileza. Irmão Júnior, acho que não ouviu não, né? Perdão, não ouvi você. Estou Consegue. dirigindo aqui. Ah, meu querido, você consegue fazer oração? Pode, então eu peço para o André ou o Lucas fazer. Consigo aqui, peraí. Meu Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez, Pai. Este encontro, Pai, nesta reunião, nós estamos aqui, Senhor, Obrigado, Deus. sentados, Pai, aprender cada vez mais, Senhor, sobre a tua palavra, sobre as boas novas que foi deixada Obrigado, aqui. Senhor. Defenda, Sim. Deus. A verdade, Pai, estar batizado. Aleluia. Nós entendemos o batismo, Pai, mas nada do nosso entendimento, mas sim da tua palavra. E a palavra é precisa. Obrigado, Senhor, meu Deus. Cada família aqui presente, cada representante de família aqui presente, com todas essas coisas aqui. Abençoa cada irmão aqui presente, de sabedoria, meu Pai, para que nós façamos aquilo que é certo de acordo com a tua palavra. Com Jesus, Pai, que nós oramos, já te agradecemos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Amém, queridos. Hoje, Amém. dia, Amém. dia 20 de novembro, né, estaremos dando continuidade a esse percurso abençoado do estudo da Palavra de Deus, juntamente com os irmãos que aqui estão conosco, né? Faremos hoje uma retrospectiva muito rápida dos livros que nós fizemos. Depois nós faremos um comentário do estudo a qual nós já começamos. A respeito do batismo, nós já entendemos os estudos precedentes que nós fizemos. E os irmãos conseguem enxergar todos aí, sim, né? Sim. Uhum. Pronto, maravilha. O batismo cristão, né? Quais são as suas consequências, práticas de batismo? Lição 1, nós falamos sobre o que é o batismo, né? A experiência de Jesus e a nossa experiência. Eu gosto sempre de fazer uma retrospectiva, porque essa retrospectiva, ela dá um refresh na nossa memória, né? Só mesmo para a gente estar ciente onde nós paramos, né? E Jesus é o nosso modelo, ele é o nosso paradigma, ou seja, é a pessoa a qual nós espelhamos para a nossa vida de cristão. Tanto que o apóstolo Paulo falou, né? Sede que meus imitadores, como que? De Como eu Cristo. sou de Sou de Cristo. Cristo, exatamente. Então, quando nós imitarmos a Cristo, nos imite. Quando, se porventura isso não acontecer mais, continue imitando a Cristo. É o que Paulo fez. Paulo, ele foi muito coerente, né? Falou assim, enquanto nós imitarmos a Cristo, imita a gente. Se porventura nós pararmos de parecer com ele, continua imitando a Cristo. Então, o modelo nunca foi e nunca será o homem, mas o homem que tem a semelhança com o próprio Cristo. Em fato, os discípulos foram chamados de cristãos, né? Então, aqui, Jesus, batismo no Novo Testamento, é uma ordem, né? O batismo para nós hoje é um ato de obediência, identificação com Cristo. O batismo deve necessariamente preceder, né? Precedido de arrependimento ou fé. Exatamente. Arrependimento e fé são duas causas que nós precisamos ter antes de se batizar. Porque se a pessoa não se arrepender e não crer, o que Jesus falou, aquele que crê e se arrepender será salvo. Não. Exatamente. E quem não crê já está condenado. Então é indispensável, é fundamental que a pessoa, em plena consciência, ela creia e se arrependa. Na verdade, não é isso? Deixa eu botar aqui para. Verdade. Amém. Pronto, pronto. Deixa eu afastar esse negócio aqui, porque tá. Agora ficou melhor. A forma do batismo, né?
No grego, a palavra batismo quer dizer, traduzir vou dizer, batizado, significa imerso ou mergulhado, né? A própria palavra batismo, ela fala sobre isso. O significado da palavra batismo é imerso, ou imergir, ou mergulhado. João Batista, a palavra Batista no João não era um sobrenome, era o ofício que ele desenvolvia, né? João, aquele que batiza, ou aquele que imerge as pessoas. É evidência da prática da imersão no Novo Testamento, né? Jesus saiu da água porque havia muita água ali em ambos da água. Isso são vários exemplos de prática do batismo no Novo Testamento. Olha lá, quem conhece a vontade de Deus e rejeita, demonstra que a sua fé é muito fraca, não consegue passar pela primeira etapa da vida cristã, que o seu amor pelo Senhor é muito fraco, pois não pode levá-lo à obediência, que a sua vontade rege a do Senhor. Todo o povo que ouviu e também os publicanos fez justiça a Deus, sendo batizado no batismo de João, mas os fariseus e os mestres da lei desvaneceram para si mesmo o conselho de Deus, não sendo batizados por ele. Então, na verdade, é um ato é, pessoal, público e intransferível, né? Ninguém pode ser forçado a ser batizado. É um ato de fé, porque o batismo por si só não salva ninguém, na verdade. Não é batismo da salvação. Aqui já fala, é o batismo do arrependimento. É um ato profético daquele que confessou Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador e Senhor. A parte 2 fala sobre a consequência do batismo, né? Liberta do mundanismo, da idolatria, da superstição, né? Fala um pouco sobre isso aí, idolatria, tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? Magia e superstição, nós já falamos também da lição passada a respeito de vários tipos, horóscopo, livro de magia, né? As pessoas que ficam apegadas com signos, nós falamos também um exemplo na Índia, né? Em alguns lugares da Índia, quando a criança nasce em determinada data, a mãe tem que quebrar uma perna ou braço, né? Para que ele fique, vire pedindo, entendeu? Vamos continuar aqui Entendi. a respeito disso aí. Agora vamos entrar naquilo que nos interessa, na lição número 3. Né? Os irmãos têm liberdade para fazer perguntas, né? As perguntas sejam feitas, né, com certo critério e a resposta também, se for de uma maneira bem contisa, melhor ainda, que a gente possa estar todos participando. Consequência do batismo na vida social, né? Isso aqui muito me interessa. Na lição 2 nos fez examinar o assunto da separação. Abordamos nesta lição o tema da vida social. Não vivemos como cristão apenas na igreja, mas também no contato com os nossos semelhantes. Sabe uma coisa que acontece muito? Às vezes a pessoa, ela às vezes é extremista. O extremismo, ele pode levar ao fanatismo. E eu vou me explicar aqui para que vocês possam entender, né? Às vezes, quando a pessoa ela não tem uma sensibilidade em Deus, ela se afasta de tudo e de todos. Não, mas Jesus ele não se afastou de ninguém, pelo contrário. Ele chegou para se revelar para o mundo e principalmente para os pecadores, né? Foi o que ele falou, que ele mais vale um pecador que se arrepende do que 99 justos, que não precisa de arrependimento. Então, a manifestação de Deus, a epifânia, foi para os pecadores. Então, quando nós aceitamos Jesus, como nós passamos a ter uma vida com Deus, nós não perdemos o contato completamente com a nossa vida social. Não. A depender da situação, a depender do que é, né? Nós até, praticamente, nós evitamos bastante coisa, mas é fundamental que as pessoas que nos viram na época que nós estávamos lá fora, elas possam também nos enxergar na época que nós estamos aqui dentro. Agora, é óbvio que com uma certa disciplina, né? Vamos usar essa palavra assim. Sem ser extremista, né? Religioso, mas também sem ser mundano, né? Nós podemos modernizar sem mundanizar. Não sei se vocês entenderam, né? Deu para entender, não? Entendi. Sim, sim. Eu posso ser moderno sem ser mundano. Sem ser mundano. Entendi. Vamos continuar aqui, ó. A lição, né? Hum. Número 1, a consequência do batismo na vida social.
talvez você tenha de suportar o temperamento ruim dos seus amigos, né? Ou de um colega. Ações que poderiam ser definidas como rudes encheram o seu coração de uma certa amargura, né? Às vezes, esse tipo de brincadeira, ou de atejamento de colegas, de pessoas, de familiares, que nos deixam, na verdade, tristes, vamos falar assim, né? Aí você fala assim, diante de uma situação como essa, como é que a gente pode agir? A gente tem que ter uma certa tolerabilidade, vou usar essa terminologia aqui, né? Uma certa tolerância também, porque se a gente, depois que nós nos convertemos, a gente parar não digo de ter contato, né? E a gente ficar completamente assim, ligado, mas ao mesmo tempo ligado no céu, mas também ligado na terra. Vamos usar esse termo aqui. Por quê? Porque o único objetivo da igreja não ter sido arrebatada ainda é salvação de vidas, salvação de almas. Então, se eu me excluo completamente, né, eu risco de poder perder almas, perder pessoas que possam estar necessitando disso aí. Desculpa aqui que o cachorro começou a latir aqui, terrível. Vamos Amém, continuar aqui, amém. então, né? Deu para aqui. Dá para ouvir direitinho? Dá, né? Você não consegue ouvir? Uhum. Pronto. Talvez você tenha que suportar um temperamento e sentimento ruim dos amigos ou colegas. Uma das suas ações poderiam ser definidas como rudes, encheram o coração de uma certa amargura. Agora, o que o Senhor o perdoou, você também não tem que perdoar? Ainda que coisa linda, fala sobre o perdão, né? Às vezes você tem um colega, uma pessoa próxima que te age de uma maneira que você não consegue tolerar, mas se nós nos sentimos perdoados, ou melhor, se nós fomos perdoados, por que também não liberar esse perdão? Se nós fomos perdoados, por que também não perdoar, né? As pessoas nos toleravam, as pessoas nos suportavam. Aí chega um período da nossa vida que a gente já não suporta mais nada, não suporta mais ninguém, né? As pessoas do mundo que a gente conhecia, a gente já não consegue mais ter contato. Mas, pastor, peraí, quando eu me converto, eu tenho que ter contato com o mundo? Não, você não tem que ter contato com o mundo, né? Com as pessoas mundanas, mas você tem que ter contato com as pessoas para quem sabe essas pessoas aí possam, através da tua vida, da minha vida, elas podem ser resgatadas. Eu vou contar você um exemplo aqui. Um dia eu saí, né, com um amigo meu para visitar uma pessoa. E era um cara assim, bem, 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 bem. Um ex-bandido, na verdade, né? Um cara, um mafioso. E esse colega meu, ele tinha, esse que depois se converteu, né? O irmão lá da igreja. Ele falou, pastor, eu conheço muita gente aí na época, era um cara que era traficante, vamos usar essa terminologia aqui, mas daqui da pesada. Você tem ideia, tem um rapaz lá que andava com a gente lá, né? Que eu estava evangelizando, nós oramos por ele, chamava Filipe. Ele pegou 40 anos de cadeia. É pouco tempo? Uma vida. Uma É, vida. 4 décadas, né? E aí, quando eu falava com ele assim, ele ficava lendo minha mente. Então, eu falava assim, ele está lendo a sua mente. Ele falou, pastor, eu já vi de coisa que o senhor não imagina naquela cadeia de coisa. Falou assim, eu fiquei 15 anos no cárcere de manicômio, porque eu tinha que me fingir de louco para eles me matar. Eu acho que para uma pessoa se fingir de louco, ela é muito lúcida, porque ela tem que ter uma dupla personalidade. Então o cara assim, era extremamente inteligente, né? Só que eu falei com ele, eu falei, Felipe, isso aqui que nós estamos demonstrando para você agora é algo que vai te surpreender. Por quê? Porque disso você não tem nenhum conhecimento. O que era? A palavra de Deus. Era um cara que tinha muita experiência no mundo, uma experiência extrema, entendeu? Até de malvadeza, mas ele, na presença de Deus, era uma criança. Então, esse é um grande mistério, né? Ele passou por várias. Quando a gente ministrava a palavra para no olhar dele, eu via um menino. E era um cara já antigo, um cara com quase 60 anos, para você entender. Mais de 60 anos. Eu falei, Deus, ele é fiel, né? Então, assim, Deus ele age de uma maneira que às vezes nós não entendemos. Através do nosso testemunho, outras pessoas podem ser salvas. Através do nosso perdão, né? Então, imagine uma pessoa dessa aí que foi martigada pelo mundo até virar bagaço. E a gente olha para uma pessoa dessa e a gente despreza, fala, ah, não, esse aí não merece evangelho, não, evangelizar uma pessoa dessa.
Na verdade, o Evangelho de Cristo é um mistério. Muitos daqueles que a gente pensa que um dia vai estar lá, não vai estar. Infelizmente, e muitos daqueles que a gente fala assim, não, esse aí, Deus me livre, esse aí não vai passar nem na porta do céu. De repente vai estar na porta lá para receber a gente. Porque é, Deus, ele tem esse grande mistério, né? De salvação aí que nós não entendemos. Então, por isso, é fundamental que a gente possa ter uma aproximação. Eu não digo você ter uma intimidade, mas se a gente não, se as pessoas não conseguirem enxergar Deus na vida da gente, como é que elas vão ser salvas? A palavra, ou através da palavra, ou através do testemunho. Não sei se vocês estão me entendendo. Não é que a gente tem que ter um contato direto com o mundo, tem que andar, tem que estar junto, não. Mas é fundamental que nós nos apresentemos. Jesus não se apresentou para a mulher samaritana? Imagine, né? Ah, não, se quiser falar comigo, o pastor tem que vir falar comigo. Não, não é assim, não. É a igreja que se apresenta. Somos nós que nos apresentamos. Agora, nós temos que ter um propósito diante de Deus, né? Para que a gente não vá e lá, por lá mesmo fique, né? Vamos continuar aqui rapidamente. Socializar, não se associar. Não se associar, exatamente. Socializar. Você pode ser social, né? Sem compactuar, na verdade, né? Sem ser cúmplice. Aqui, a vida cristã também terá que se manifestar no local de trabalho. Você não tem que servir a seus empregadores como fazem as pessoas mundanas, né? Zelo hipócrita, preguiça, etc, né? Temos que dar o nosso melhor. Se você é um empregador, também deve verificar com a sua equipe. Leia Efésios, Colossenses. Aqui tem vários exemplos. Fala para quem é patrão e fala também para quem é empregado, né? Que nós possamos honrar a Deus também no nosso ambiente de trabalho. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor estabeleceu autoridades para dirigir os homens, governos, magistrados, etc. O cristão não deve ser notado por suas rebeliões, desobediências, fraudes com a lei da terra. Ele é subserviente às autoridades. O número 4 aqui, eu vou ler, depois a gente para, dá uma respirada e os irmãos podem fazer um comentário. Silvia tá conseguindo ouvir? Silvia aí tá, não tá? Eu creio que sim. A irmã Silvia tá conseguindo ouvir? Sim, né? Eu creio que sim, creio que a irmã Silvia tá conseguindo ouvir no caso, né? Tá aqui. Vamos continuar aqui rapidamente. Ela tá, é porque tá no mudo o microfone dela, mas ela tá ouvindo. Pronto. O cristão também não pode praticar atividades ilícitas. Agora tá a ouvir? Amém. Tá ouvindo então, né? Glória a Ah, Deus. O cristão também não pode praticar atividades ilícitas ou duvidosas, contrárias à moral evangélica, ou que possam prejudicar o estado moral, físico ou espiritual do próximo, ou de si mesmo, né? Romanos fala sobre isso, Tessalonicenses. Precisamos saber romper com todas as coisas, quando, né? Contando com o Senhor, que é fiel para poder suprir todas as nossas necessidades, né? No Brasil fala aquelas, né, os arrumadinhos, não, como chama? As gambiarra, né? O pessoal É. quer fazer uma, quer fazer uma gambiarra para chegar a um determinado lugar, determinada situação, né? É, mas ainda usa aquela frase assim, Deus entende, né? Alguém ouviu isso aí já? Deus, en- uhum. Já. Deus entende, Deus entende. Deus ele continua sentado no trono e ele não muda. Ele não tem sombra de mudança. Se é inverno, ele é Deus, se é no verão, é Deus, entendeu? Se é de dia, ele é Deus, se é de noite, ele continua sendo Deus. Então, assim, nós podemos fazer o que nós quisermos, mas cada um arca com as próprias atitudes, né? Número 5, né? O cristão não deve viver o princípio de fazer dívida. A palavra de Deus desaconselha estas coisas. Aquele que tem dívidas terão de tomar a decisão de pagá-las. Romanos fala sobre isso, Provérbios e Provérbios. Vamos fazer também o número 4, irmã Silvia, também aqui, os irmãos que tem aqui. Ele é bem pequenininho também. Quer fazer alguma pergunta a respeito disso aqui? O número 3 é bem pequeno, é muito abençoado, né? O batismo na vida social. Ou seja, nós, como o Bruno falou, ele usou uma palavra-chave ali, né? Nós podemos socializar sem compactuar, né? Chegar com as pessoas, tratar as pessoas bem, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa sorte, sem sentar na mesa, né?
sem sentar na roda na mesa dos vencedores. Vê que o pessoal está escarnecendo, está zombando, ou está se comportando de uma maneira, né, inconveniente. Automaticamente nós pegamos nosso banquinho e saímos de De mansinho. Mansinho. sim, exatamente, com muita Não educação. praticar, né? Não praticar o Ah, que eles praticam. exatamente. Calma Só que, na comigo. verdade, o que acontece? Assim como alguém orou pela gente, assim como alguém pagou um preço pela gente, assim como alguém pregou para a gente, é o nosso dever fazer a mesma coisa. Por mais que às Ah, vezes não foi. acreditamos, por mais que às vezes a gente fala, ah, não, é só perca de tempo. Essa aqui é uma pessoa, é um blasfemador, que nada, dá risada, zomba. Mas quando o Jeová quer pegar, ele pega, não fez com Paulo não fez assim com Paulo de Tarso? Era um cara Uhum. que corria atrás da igreja, que zombava da igreja, falou, não, eu queria jogar todo mundo na cadeia, nos leões. Deus não pegou ele? Então eu creio que o Deus que pegou Paulo, ele continua pegando outras pessoas aí que a gente pensa que não ia dar em nada. O que é que vocês acham? Com Pega sim, certeza. senhora. Ainda ontem, pastor, Oi, fica à vontade. eu vinha de uma viagem, Hum, sentei-me ao lado de um casal. E o casal até na primeira hora parecia que estava tudo bem, muito simpático. Até dava a entender que havia muito amor ali. Passando 40 minutos, a mulher pôs-se a chorar. Eu disse, chorar? Começou a chorar tanto, a me dizer que ela precisa de ajuda para poder la ajudar, que assim que a gente chegar cá na Inglaterra, ela não vai para a casa do moço, que ela vai ficar no aeroporto, pedir ajuda para ela regressar novamente para Portugal. Então eu fiquei a bater mal, eu disse, como assim? Se vocês estavam tão bem, mas o que é que se passa? Aí o moço começou a falar comigo, a me dizer que envolveu com ela, se conhecem há 16 dias, e em segundo, quando completou 5 dias, ela traiu ele. E ele perdoou e seguiram a viagem. Então eu disse, ela, então se tu perdoaste, fizeste questão de tirá-la de Portugal para trazer para a Inglaterra, agora começas logo a falar sobre tudo isso, a atazanar a miúda de um jeito que a miúda estava mesmo apavorada, dizer que ela não quer ficar mais com ele, que ele mudou, que ele está mostrando o outro lado. E eu vi mesmo que ele não estava bem. Porque em seguida ele começou a chorar tanto, ele chorava tanto, e vi que são duas pessoas completamente diferentes, cheias de problemas, cada um com seus problemas. Então lá fui conversando com ele acalmou, foi me explicando tudo, mas eu não os conheço lado nenhum, só os vi dentro do avião e abriram-se a vida deles completamente toda para mim ontem, que eu fiquei de parva. Em seguida, eu falei com eles sobre a palavra do Senhor, comecei a orar por eles lá dentro mesmo do avião, comecei a conversar com eles. Em seguida, ela me pediu que eu pudesse continuar a orar por eles, me deixaram os contatos deles, eu fiz os convites para vir à igreja. E eles aceitaram. glória a Deus. Mas eles moram onde? Glória a Deus. Eles moram numa cidade aqui perto da Ipswich. Que Ele bem, me disse que ele tem transporte, que isso não é problema, que ele glória a pode vir. Deus. Está vendo que maravilha? Quer dizer, você, Deus, ele te usou aí, te honrou. E eu nem conheci. Pois é. Vendo que Deus, assim, ele nos surpreende. Você fez uma viagem pensando que era para uma coisa, e na verdade Deus proporcionou uma outra coisa. Uhum. Nós nos sentimos bem quando nós fomos usados como canal de bênção para outras pessoas. Isso aí é um regozijo tremendo quando nós podemos, né? De certa forma, Pois é. com a palavra de Deus. Deus abençoe, glória a Deus, Silvio. Fiquei feliz. Eles Glória a vão Deus. vir. Eu acredito que esse fim de semana, se calhar não, mas próximo, eles virão os dois. Vão vir cá à igreja conhecer. Qual é o nome dele? Qual é o nome dela? Ela chama-se Kátia e ele Mário. Então, vamos colocar em oração aí também pro Bruno. Vamos mesmo, porque ela no final ela Totalmente. pediu. Vamos colocar Totalmente. Mário para que Deus possa estar agindo aí, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui rápido, Uhum. bem Vamos, rápido. desculpa ter. De repente, Kátia e Mário vai estar aqui no ensino bíblico, na oração, né? Na Vai saber. oração. Com certeza. Acho que sim, eu creio que sim.
Amém. Amém. Deus te Glória a abençoe. Deus. Amém. Amém. Então, vamos continuar aqui rapidamente a lição 4, Vamos. possa Sim, sim. continuar nesse fio aqui assim. Tem liberdade para falar também. A lição número 4, ela fala sobre a consequência do batismo na vida familiar. Quais são as Uhum. consequências do batismo na nossa vida secular, familiar, né? A palavra de Deus nos ensina que a vida cristã também deve se manifestar na família. A família é uma instituição divina. Deus foi o primeiro Uhum. a pensar em criar a família. Portanto, sendo o seu criador, sua bênção estará conosco. Mas, para que isso aconteça, as condições necessárias devem ser atendidas. Quais seriam essas condições necessárias para a bênção familiar, a bênção do Senhor na família? O que a Bíblia nos ensina sobre casamento, né? Olha só. Bom Uhum. que o homem seja só, né? Lá em Gênesis fala sobre isso, né? Nessa passagem vemos que está na mente de Deus que dá uma companheira ao homem, ou seja, um parceiro. Esse parceiro é a esposa, né? Ou para a mulher Uhum. é o esposo, é um companheiro de todas as horas, nos altos e nos baixos. Aí aqui Salmo 127 fala: se o Senhor não edificar a casa, os construtores trabalham abundantemente. Em vão trabalham os construtores, né? Aqui vemos que Deus deve desempenhar um papel importante na construção da nossa família. O número 3 aqui, ó, Coríntios 6, fala: não se associe com os incrédulos, tá vendo? Não pode compactuar. Qual é a relação entre os fiéis e os infiéis? Aqui estão outras passagens, Deuteronômio fala sobre isso. Não te casarás com eles. Aqui está falando a respeito de não se associar um crente com um incrédulo, né? Por quê? Porque se a pessoa se une com o outro, né? Aqui é para quem aqueles que Uhum. não são casados ainda, né? Quem é casado já está casado, glória a Deus, vamos para frente. Mas para quem não é, casar com uma pessoa que não é crente é um jogo chamado jogo desigual, né? Então, fica dentro de Uhum. casa, gera um cabo de guerra, na verdade. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Uma pessoa está querendo ir para a igreja, outra quer ir para a boate. Já pensou? Uhum. É Complicado. complicado. Aí o que acontece? A gente tem que ter um certo equilíbrio para que essa tipo de situação não aconteça aí, realmente. Mas já muda diferente porque a palavra de Deus fala assim, ó, quando a pessoa se converte e o marido não é crente ou a mulher não é crente, a Bíblia fala que o marido crente edifica a mulher incrédula. E da mesma maneira, a mulher crente, ela edifica o marido incrédulo para que os filhos não sejam impuros. Ou seja, se o marido não é crente, a mulher continua orando, porque Deus instituiu a família. Se casou antes de se converter, não tem problema. Agora paga um preço para que o marido não se converter. Uhum. E da mesma maneira a mulher já era crente e o marido não era ainda, paga um preço para que o marido converta. Entendeu? Ou senão, se o marido é crente, paga um preço para que a mulher venha se converter. Isso aí é indispensável que a gente possa estar, né? Vamos continuar aqui. Número 3 já falamos, né? Não se associa com relação de fiéis, né? Aqui são outras partes da para ler, Deuteronômio fala sobre isso. Não te casarás com eles, nem darás tuas filhas, teus filhos, nem tomarás filhas, filhos deles, né? Aqui fala de associação, justamente, compactuar. Essas passagens da Escritura colocam o crente diante de uma proibição formal de unir uma família nos laços do casamento com um infiel ou descrente. O número 4 aqui dá para ver? Dá? Número 4, Efésios 5 fala sobre isso. Uhum. Esse sujeito é um Mulher sujeita marido assim. ao ser como o Senhor. Leia também Colossenses 3, Uhum. 8, Pedro 3, 1, 4. Será uma fonte de bênção se a esposa puder viver, porque viver em atitude de submissão, de atitude, 4. 4, submissão e respeito pelo marido. Na verdade, o que acontece? A Bíblia, vou fazer um resumo aqui que eu estou lendo bastante. A Bíblia, ela não manda o homem amar, ela manda a mulher amar. Mulheres amai vossos maridos, né? Não, a mulher, não, ou melhor, a mulher se submete. É ao contrário, Não, pastor. manda o homem é que É. deve amar os seus O homem maridos, está deve lá amar, exatamente. escrito. O homem deve amar como Cristo amou a igreja. Exatamente. E a mulher É. amar, né? A mulher honrar e respeitar. Porque, na verdade, o que acontece? É uma coisa
Quando a mulher se sente amada, ela automaticamente ela honra. Uhum. É quando ela se sente amada, quando ela se sente. Porque, na verdade, o marido é o quê? O marido é sustento e proteção. A mulher é a organização. Pois. Então, a mulher foi dada para organizar a família, o marido a proteger e manter. Uhum. Então, quando a mulher se sente protegida, automaticamente ela honra. Quando ela se sente tomada pelo próprio esposo, né? Automaticamente ela passa a honrar. Existem aquelas exceções, né? Que não são muitas, na verdade, só que em linha de máxima é uma realidade. E nós lemos o Uhum. 4 aqui a respeito agora, né? O número 5 fala: maridos, amem suas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Leia também Colossenses sobre isso, Pedro. Cristo amou a igreja com o espírito de sacrifício, ou seja, o homem se sacrifica pela mulher. O homem realmente dá completamente a vida. Por quê? Porque na natureza do homem já foi dado, eu creio que pelo próprio Deus, esses atributos, em termos de sacrifício, de sair, de estar correndo atrás, de estar buscando o pão de cada dia, né? De estar trazendo para as crianças o alimento. Isso não empata que a mulher possa ter uma profissão, que ela possa ter um trabalho, absolutamente, de jeito nenhum. Mas de uma maneira ou de outra, essa responsabilidade de casa, ela foi incumbida ao homem, né? Tanto é que se você for lá ver lá no Éden, que foi que Deus falou com Adão, né? Do suor do seu rosto comerás o teu pão. E a mulher, a sentença da mulher foi submissão. Não foi para lavrar a terra. Lavrar a terra que foi dada para Adão. Vamos continuar aqui, versículo, no versículo não, número 6 aqui, Efésios. Vós, pais, criar vossos filhos na disciplina e na demonstração. Então, fala sobre o esposo, fala sobre a esposa, fala sobre os pais, tá vendo? Fala sobre a criação dos filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Leia Colossenses 3:21, Salmo 78, Deuteronômio fala sobre também. A responsabilidade dos pais é fazer com que seus filhos conheçam o caminho de Deus. E por meio de vocês que eles conhecerão o caminho da salvação. Portanto, não deixe de ensiná-los a palavra de Deus, como diz Deuteronômio, né? Tu os inculcarás em teus filhos. Na verdade, o que acontece? Nós todos aqui, a maioria, temos filhos, né? Uhum. Nós instruímos os filhos o caminho que devem andar, para que depois que cresça, não se desvie dele. Mas a pergunta é, pastor, eu tenho um filho já tá grande. Será que teria como esse versículo também ser inserido no meu filho, já que ele já está grande, ele já cresceu, ele já não está mais em casa, já é adulto? Enquanto a vida, a esperança, entendeu? Pois. Exatamente. O filho continua sendo filho. Ele pode ter, Uhum. pode ter 60 anos, a paternidade ela não passa. Pai continua sendo pai e o filho continua Uhum. sendo filho. Então, assim, essa intimidade de pai e filho nunca passa, nunca passa. É sempre bom, quando a pessoa tiver um contato, por telefone ou de pessoa, falar do amor de Deus, o filho. Então, assim, mas ele já não é mais criança, como é que ele vai entender? Entende, sim. Nós temos o Espírito Santo que vai dar discernimento. Agora, a coisa mais importante é que nós não podemos ser negligentes, né? Porque a educação cristã, ela foi dada para o pai e a mãe transmitir, entendeu? Então é fundamental que nós não abandonemos os nossos deveres, né? Como pai, como mãe, né? Cristão, de poder dar esse Uhum. suporte aos nossos filhos. Como, pastor? Nem que seja o mínimo, né? Meu filho, Deus te abençoe, bom trabalho, tenha um bom dia, fique em paz, né? Que Jesus te acompanhe. Quando a gente fala essas coisas, você gera no coração do filho Uhum. minha mãe desejou bem para mim, meu pai me desejou bem, ó. Meu pai disse, Deus me acompanhe. Aí você pensa que não, essas palavras vão ficar na vida dele. Vai ficando, vai ficando, vai ficando. Quando chega uma hora, Deus toca. Porque tudo aquilo que você, Pois. toda vez que você faz, você fala, Deus te abençoe, Deus te acompanhe, Deus te livre de todo mal, né? Posso fazer com Uhum. você uma oração? Quem tem a possibilidade de poder sentar com o filho ou com a filha e fazer um estudo bíblico, good. Mas quem não tem, porque o tempo já passou, você vai liberando palavra. São gotas de amor. Olha, vamos colocar até esse nome aqui, ó, gotas de amor. Deus te abençoe. Uhum. Aí o dia que você não fala, a pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui, né?
o meu cunhado, o esposo da irmã de minha esposa, menina Paula, né? Ele não era crente, ele foi para o Brasil, ele aceitou Jesus. Olha só, um testemunho que eu vou dar para vocês aqui. Toda vez que a gente ia para casa dele, Martina fazia uma oração na mesa. E era uma pessoa super nervosa, xingava. Eu falo assim, hoje eu falo com alegria porque realmente Deus está trabalhando, né? Já passou essa fase. E Martina falava assim, a gente tem que pregar, a gente tem que pregar, vamos fazer oração. Porque em casa, Martina sempre ora com vai comer, sempre. Duas palavrinhas, Jesus abençoe este alimento, obrigado, em nome de Jesus, amém. Né? Às vezes falta um tipo de oração, abençoa a Gianluca, abençoa minha mãe, abençoa até o cachorro pede para abençoar. Né? Mas na verdade o que acontece? A gente tem esse hábito com as crianças de orar pela comida, pelo alimento. Então ela, quando foi passar um dia na casa da tia dela, a cozinha estava cheia de gente, mas ela, como é criança, a criança é inocente. O que é que ela fazia? Ela tem que orar, orava, 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 orava. Aí o dia que ela não orava, o tio falava assim, não vamos esperar a Martina orar. Eu falei, ó, ficou. E ele já tem 60 anos. Pelo hábito, né? E ele já tem 60. Então, assim, não tem tempo, não. Quando a Pois gente, é. quando a gente fala, quando a gente vai de uma maneira repetida, não é somente mecânica. Querendo ou não, você pensa que não fica no subconsciente, mas fica. A Fica. Martina não vai orar, não? Pastor, A Martina orava. Vou pastor, falar. é, o senhor falou aí, e a prova viva que está aqui no culto, né, no estudo sou eu, porque eu também sempre pensei em minha mãe se convertida, eu sempre lembrava dela, falava, ó, minha mãe está na igreja. Por mais que eu andasse pelo mundo, eu falava, minha mãe está na igreja, minha mãe deve estar orando por mim. Minha mãe é sempre, ó, procura os caminhos de Deus. Você está fazendo as coisas erradas, mas cuidado, sempre falando isso. Até um dia que hoje, ó, onde é que eu tô? Isso ficou inculcado. Aos poucos foi inculcando na minha mente, Exato, porque o né? tempo, na verdade, o tempo é de Mas Deus. já é o Espírito Santo de Deus tocando. Ele tem um tempo oportuno de Deus que não é o nosso, né? O Prova viva ca- sou eu aqui. Carói de Deus o Carói de Deus ele é perfeito, ele não falha. Só que o tempo de Deus não é o nosso, né? A gente quer uma coisa bem E, rápida. é, e ela Uhum. falou, e ela falou uma coisa que ficou na minha mente. Ela falou, Bruno, quando eu conheci a palavra de Deus, você estava aprontando muito. Ela era budista e ela entrou nisso pedindo porque ela não tinha mais onde pedir, ela foi pedir a Deus, que Deus, né? Ela já estava desesperada, né? Então, no caso, por, por causa das minhas transgressões, ela foi pediu auxílio a Deus, acabou que ela está até hoje, que ela conheceu a verdade e a vida, que é o caminho a nosso Senhor Jesus Cristo, e através disso eu creio que ela tem orado por mim esse tempo todo, né? E que de um certo tempo, que é o tempo de Deus, ó eu aqui, Exato, exato. É verdade. olha eu, E a irmã Silva ó também eu aqui. está usando aí, exatamente. A coisa mais importante que a gente tem que entender nesse estudo aqui, ó. É. Deus, ele quer nos dar filhos da fé. Então, assim, Uhum. nós não perdamos oportunidades, porque, não, pastor, mas eu não conheço muito a Bíblia, não, eu não tenho muito contato, não. Abre a boca que Deus vai encher. Então, Uhum. quando a gente quer falar do amor de Deus, a gente fala. Não precisa ser igual de testemunho de Jeová, aquela coisa chata que fica insistindo, não. Porque quando a pessoa está com Uhum. sede, você der 2 gotas, a pessoa fica, quem está com sede toma água. Quem está com fome, come, entendeu? Então, assim, Pois é. era uma palavra, a pessoa está em desespero, fala, Deus te abençoe, aí Deus é contigo. Então, assim, no Uhum. Senhor. Como a irmã Silva encontrou essa pessoa que estava no desespero aí, e que ela liberou a É. palavra na hora certa, com o coração aquebrantado, a palavra entrou. Então, assim, que Ô, nós pastor, não vemos a perder e oportunidades. só para eu finalizar aqui, que eu não vou falar mais nada, não. Esse, a parte 7 aí. Hoje em dia, Deus colocou no meu coração esse ensinamento 7 aí. Você tá vendo como é que Deus é grande? É. Honrar pai e mãe, honrar pai e mãe, isso é um princípio para que a nossa vida seja longa na terra, né? Uhum. Nossos Eu já pais, não tenho pai, nossos pais, só por tenho minha mais que mãe. seja a idade, são e continuam sendo o nosso pai e a nossa mãe, não tem idade. Eles têm direito Pois de todo o é. nosso carinho e respeito, assim como eles cuidaram de nós, devemos cuidar deles.
Quer ver uma coisa que eu acho assim, é o meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, e eu acho assim que cada pessoa tem um ponto de vista diferente, e eu respeito, mas eu vou falar o meu ponto de vista. Eu acho um absurdo colocar um pai e uma mãe numa casa uma casa de repouso. Pô, Eu também acho. entendeu? Eu acho assim, se a pessoa tiver com esquizofrenia, se tiver mesmo assim ainda dá, depende do tipo. Porque assim, ó, a minha esposa trabalhou na casa de cura, justo? Tinha pessoas que trabalhavam lá que eram agressivos e a família Uhum. ficou porque não conseguia tomar conta. Nesses casos extremos, que precisa de um acompanhamento médico, tudo bem. Mas colocar só porque ficou velho, quer dizer, É trocou a fralda da gente a verdade. vida toda, cuidou da gente, cuidou da nossa papa, trocou a nossa fralda de cocô, botou a gente pra Uhum. cá, deu comida na boca, levou para a escola, e agora quer só de Uhum. trocar fralda, de dar comida na boca, de levar para passear, a gente não vai retribuir o que a gente recebeu, entendeu? É O que verdade. acontece lá na frente, porque aqui na Inglaterra existe um círculo vicioso. Nós estamos falando sobre batismo, nós estamos falando sobre honrar a família também, né? Sobre a questão do batismo na vida social. Olha só o que acontece. Os pais colocam, os filhos colocam os pais, né? E os netos colocam os outros filhos. Vocês estão- É, Aí fica, aí o e cara está fala, numa roda, está sempre a girar. exatamente. Ah, já que você colocou meu avô, vou colocar você também. Yeah. Entendendo? É por É isso, isso pastor, aí. dizem que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não são capazes de cuidar de uma só Exato, não mãe. pode, não pode. Verdade. Aí o que acontece? Por Né? que as casas de cura estão cheias? Porque o povo está completamente enrolado, cheio de trabalho, cheio de projetos, cheio de tantas coisas que Uhum. não necessitam, e não curam na coisa mais importante que é a família. A família é o nosso bem maior, na verdade. Tirando a família, nós não temos nada nessa terra, entendeu? É. É o nosso bem maior. E a outra coisa, não é fácil, né? Nós sabemos que não é fácil, mas é a parte nossa, faz parte. Porque se a gente fosse tirar tudo aquilo que a gente não gosta, se fosse tirar da nossa vida todo o tempo que a gente pensa que a gente perdeu, que teve decepções, poxa, a vida cai pela metade. Uhum. Então, assim, nós temos que aprender a regozijar mesmo no momento da dificuldade, no momento das É incompreensões, das verdade. adversidades, porque fazem parte do processo, na verdade, entendeu? Então, assim, quando a gente honra pai e mãe, na verdade, quem é abençoado é a gente. Nós Uhum. somos abençoados. Eu tive o privilégio de ter minha mãe aqui, conversei com ela, ela orou por mim, lavei o pé dela. Eu queria ter feito com meu pai, não tive tempo, né? Deus iluminou minha mente aqui com ela. Eu falei, ó, antes que ela parta, eu vou fazer esse ato profético. Foi o que eu fiz. Peguei a água aqui, lavei o pé dela, falei, agora a senhora vai orar por mim. Aí o pessoal aqui em casa chorou, fizeram um vídeo. Porque, na verdade, Uhum. sendo ou não, é uma autoridade sobre as nossas vidas. Ela orou por, falei, minha mãe, agora você ora por mim. Eu lavei os pés dela e ela orou por mim. Esse é mistério, entendeu? Um ato profético, a bênção da família. Porque tem muita gente aí que não prospera, porque não tem a bênção do pai e da mãe. E quando eu falo de Uhum. prosperidade, não é prosperidade econômica, não, viu? Tem muita gente arrogante aí que trata mãe e pai mal e que tá rico, menino, cheio Uhum. de dinheiro. Eu tô falando da bênção, Ô, a bênção pastor, e do pai, esse mandamento aí é com promessa, né? é Tem lógico. promessa nesse mandamento. E outra coisa, a pessoa herdar paz. Sabe que você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, de você se sentir bem em qualquer ambiente que você chega, É, porque quando você tem uma bênção familiar, quando você tem a bênção do seu pois. pai e sua mãe, né? Que de certa forma, pastor, mas o meu pai e minha mãe não são crentes, eles não são de acordo que eu vá para a igreja. Não tem problema, você continua honrando eles. Uma hora, uma hora a ficha cai. Verdade. É. Uma hora a ficha cai, fala assim, poxa, realmente ele está melhor do que antes, ela está melhor do que antes. Então, assim, o evangelho, ele tem também suas gratificações de você passar por um período de dificuldade, mas também a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas na manhã vem a alegria. Então, não é Uhum. só, não é só dificuldade. Então, assim, honrar pai e mãe é um dever de todo cristão, né? Independente do pai que nós temos, independente da mãe que nós temos. Se nós quisermos herdar a bênção de Deus, nós temos que abraçar esse mandamento com toda a nossa força, honrando pai e honrando mãe. Então, aqui, vamos Tá concluir nos agora? 10 mandamentos. Exato.
Aí aqui, Tá ó. nos 10 mandamentos. Hum. Eles têm direito de nosso carinho e respeito, assim como eles cuidaram de nós, devemos cuidar deles. Aqui o número 8 para a gente concluir, Mateus fala sobre isso, né? Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe, que fala do casamento, né? Não é possível um cristão divorciar, quebrar a vontade de Deus. Por isso, o crente que tiver que sofrer uma conduta, uma fidelidade ou caráter difícil do seu cônjuge, deve lembrar que Jesus exorta ao perdão e à tolerância mútua. Isso aqui é um grande desafio, vamos falar a verdade. Um dia como hoje, é um desafio que é só o Papai do Céu para dar graça. A gente pode encontrar versículo bíblico para a gente ter um respaldo das atitudes que a gente quer tomar, mas na verdade, assim, é uma questão de equilíbrio pessoal, né? Uma disciplina, vamos usar essa palavra aqui, disciplina. Quando a pessoa é disciplinada, uma autodisciplina, não é você disciplinar ninguém, não. Quando a pessoa tem uma autodisciplina, ela consegue superar obstáculos que as pessoas que estão ao nosso redor falam assim, não, não é possível, como é que você conseguiu? Que todo mundo que está ao redor fala, não, não pode, não tem condições, não dá. Aí a pessoa que tem em Deus um equilíbrio, ela fala, não, eu vou vencer esse obstáculo. Eu vou provar, não é para os outros, vou provar para mim mesmo que eu sou capaz. Entendeu? Hum. Realmente, com a força de Deus, a gente consegue. Se a gente for tentar com a nossa força, É verdade. a gente pode passar meio apertado aqui, ó. Hum. Vamos aqui agora Eu pedir quero fazer um comentário, viu, pastor? Oi? Eu quero fazer um comentário, viu? Vá, continue. E grandes vitórias são conquistadas quando há um espírito de perdão e amor. Olha só. Pois Deus sempre intervém em favor do seu filho fiel. Veja também Romanos, Coríntios, tá vendo? Então, assim, aqui falou, nós falamos agora nessa lição aqui sobre a questão da vida familiar, né? A bênção de Deus na vida familiar, no cônjuge, na esposa, no marido, né? Nos filhos, nos pais. Então, quando a gente tem essa sintonia abençoada, tudo fica mais acessível, fica mais fácil, na verdade, de você saber lidar com as adversidades. Porque a adversidade todo mundo tem. Então, quando o lar está protegido pela bondade de Deus, fica mais fácil para a gente poder contornar os obstáculos. Alguém Mais leve. quer fazer um comentário? Fica à vontade. Lucas, Ô, né? pastor, o comentário que eu queria fazer tá lá em cima, viu? Que ninguém fez nenhum comentário, é o que eu já Pode vou falar, pode falar. falar. Eu disse aqui, ó, qual a relação entre os fiéis? Aí abaixo diz assim, não se casarás com eles, ou seja, os fiéis com os infiéis. Essa palavra aí veio só para confirmar, né, que nesse instante eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né, sobre cristão, casar com cristão, o muçulmano com muçulmano, o católico com católico, o bandista com bandista. Por quê? A partir do momento que você casa com uma pessoa que segue o mesmo princípio que o seu, a mesma cultura, a mesma fé, isso facilita a convivência do casal no dia a dia, né? Aí você pega a pessoa que é cristã, vai casar com um muçulmano, com um católico, entendeu? De certa forma vai interferir um pouco, né? Vai dar erro, né? Então é bom a mesma cultura, a mesma fé, o mesmo princípio, né? Para facilitar, entendeu? A vida dos dois, né? Na Exato, na caminhada. verdade, a questão toda, isso aí vale para quem está entrando no relacionamento, né? Para quem já está dentro, Uhum. é orar e pedir para que Deus possa fazer o milagre, na verdade, né? Uhum. Porque sabe o que E aqui, acontece? O que ah, acontece agora com esse movimento novo aí, né? Movimento evangélico novo aí. A pessoa tem uma dificuldade, uma desavença. Aí ele já casa duas vezes, casa três, casa quatro, casa cinco. Pô, tem gente aí que tem um pastor aí que já está no quarto casamento. Ou se a moda pega, ele misericórdia. vai casar mais do que Abraão. Entendeu? O que acontece? A Ai, pessoa já não ai, consegue mais tolerar mais nada. Não tolera mais Pois nada. é. é. Então, assim, Banaliza, né? banaliza, Banalizou. banalizou. A gente lembra logo de Salomão, Só né? casa, vamos falar a verdade, só casa mesmo para não cair na boca do povo, falar assim, não, porque se a pessoa for dormir junto, né, pelo menos está casado. Pô, mas não tem critério nenhum para que casamento. A casar só para dormir? Pô, se o casamento fosse só dormir, a pessoa dormia sozinho.
na verdade. Pois é, É, o casamento é um pacote bem amplo, bem amplo. é mesmo. Altos e baixos, tem companheirismo, Eu, a- É, eu acho que é ele, responsabilidades, grande responsabilidade. responsabilidade. Quer ver uma eu coisa? acho que ele, eu acho que ele enganou. Ele não veio para casar. Oi, se for casar só para É. só para estar junto com a esposa e com o esposo, para estar namorando, fosse se casamento fosse só isso. Quer ver uma coisa que tem no casamento que eu creio que muita gente não sabia? Conta de luz. Ninguém sabia que quando a pessoa não está casada, não tem conta para pagar de luz nem água. Depois Foi. que casou, eu lembro que o pastor falou assim: rapaz, eu acabei de casar, chegou para pagar uma conta de luz. Eu falei assim: como é que pode? Essa coisa eu não sabia, não. É, casamento tem conta de luz, casamento tem conta de água. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que estar completamente preparada para esse tipo de coisa. É por isso que eu, particularmente, não sou a favor de um casamento prematuro. O que é um casamento prematuro, mas, pastor? O casamento prematuro é o que se fazia antigamente, né? Porque, às vezes, tinha dois jovens na igreja. Vou dar um exemplo aqui. Eu creio que todo mundo que está aqui são pessoas maduras e vão entender o que eu vou falar, né? Dois jovens na igreja. Aí esses jovens começam a namorar, né? Quando eu falo jovem, é jovem mesmo, com 15, 16 anos. Bem. Aí começam a namorar, só que eles namoram, a juventude hoje é meio complicada, né? Aí o que acontece? Porventura, acontece um deslize no relacionamento deles, por quê? Por falta de maturidade e também outra coisa, a carne, olha só, a carne não se converte. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, assim, não se preocupa que a carne ela não vai herdar. A Bíblia fala que o sangue e a carne não herdam o reino de Deus. Então, por mais que você e eu tentemos é, é, converter a carne ela é inconvertível, na verdade. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que mortificar o velho homem todos os dias. Aí o que acontece? Esse Uhum. casal de criança, né? Vamos falar assim, de repente eles vão dormir juntos. Olha só que eu vou falar a você. Aí dorme junto, acontece que eles praticam um ato sexual, né? Só que eles não são casados. Aí é, é, vou falar assim, né? A questão da religião, né? Às vezes obriga, né? Que esses dois se casem. Ah, não, já que eles dormiram, tem que casar, tem que casar. Aí o pai tem, não, tem que casar porque minha filha tem que casar. Aí casa, hoje não dá um ano e se separa. Você entendeu por quê? Porque não foi um casamento que trouxe neles uma maturidade. Aí casa duas crianças, quando os bota dentro de casa, ele vai ter que sair para trabalhar. Aí não tem, vai começar a pagar luz, pagar. Isso aqui não tô falando que é em linha de máxima. Eu conheço pessoas que casaram com 16 anos que estão juntos até hoje. 50 Uhum. anos juntos, 50, 60 anos juntos. Não é que é com todo mundo assim. Só que eu conheço vários casais, amigos meus, pessoas que eu conheço íntima, entendeu? Que casaram na pressão. Porque os pais, o que foi que aconteceu? Não deu, foi em nada. Por quê? Porque uma criança com 16 anos não está pronta para um relacionamento. Não tá. Não está, não tá. Não tem maturidade para entender o que é uma esposa, não tem maturidade para entender o que é o marido. O que aconteceu no Uhum. Brasil? No Brasil, teve aqui já que é uma outra coisa, né? Teve um jovem, né? Que eu conheço ele muito bem. Inclusive, Bruno até conhece também. Mateuzinho, Bruno. Mateuzinho é filho de Mateus, filho de Boró. Sim, conheço. Mateuzinho, um amigo nosso. Eu falo a você porque hoje é bênção, tá entendendo? Ele tocava na igreja a bateria, tocava baixo, tocava guitarra, era um músico por excelência. Só que era um jovem. Então, quando a pessoa está envolvida na música, ele fica muito visado, né? As jovens, tudo quer estar junto. Aí o que aconteceu? Ele começou a namorar com a menina engravidou. Aí os pais falaram, não, porque é minha filha, aquela coisa toda, tem que estar junto agora. Não adianta. Aí a menina engravidou, foi sair um menino e entrou outro. Não tem, Ainda. não tem como. Aí o que aconteceu? A menina com 18 anos tava com dois filhos. Aí separaram, Isso. separaram. Quer dizer, por causa da imaturidade dos pais, que permitiu. Como é que eu vou colocar duas crianças para morar junto? Ele não tem planejamento familiar, não tem maturidade de relacionamento, por mais que os pais possam conversar, porque a maturidade só vem com o tempo, Uhum. entendeu? Para saber quais são as responsabilidades do casamento,
responsabilidade de um matrimônio, responsabilidade, porque são três fases, tá vendo? O namoro é namoro, o noivado é noivado e o casamento é casamento. Não tem como eu explicar para uma pessoa que está namorando o que é casamento. Não tem. E não tem como você explicar para a pessoa que está namorando o que é noivado. Não tem. Cada fase a gente só vai saber vivendo. Sim. Entendeu? Então, assim, o fator-chave todo na questão da família é justamente isso aí. Que a gente possa honrar, né, esses princípios à luz da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, sabendo, tendo uma certa coerência, né, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz, honrando o marido, honrando a esposa, honrando o pai, honrando a mãe, né, não aborrecendo os filhos, levando a palavra de Deus. Então, assim, quando a gente conhece o Senhor, até na questão do batismo mesmo, ele traz benefícios na vida social e na vida familiar. Por quê? Porque ele nos leva a ter uma sensibilidade a mais na presença de Deus. Entendeu, irmãos? Então, assim, hoje nós queremos concluir esse percurso agora. Nós falamos sobre o batismo na vida familiar, né, conjugal, eh, com o marido, com a esposa, na vida com os filhos, na vida com os pais. Demos esses exemplos também, né? Em relação a casamento, a relacionamento precoce, vamos falar assim. Mas o bom disso tudo é o seguinte, que a gente possa pegar essas experiências ao mesmo tempo e podemos, assim, de certa forma, né, fazer tesouro para que a gente possa auxiliar alguém que venha, porventura, a afrontar esse tipo de dificuldade, né? Eu creio que tudo aquilo que a gente está falando aqui, ele pode ser usado lá na frente para alguém. De repente, a gente conhece alguém aí que está aí nessa situação. Qual é a palavra que eu posso liberar para essa pessoa, né? Falar assim, vamos buscar a Deus, vamos se relacionar com o Senhor, vamos conhecer, ver o que é que a palavra de Deus fala a respeito disso. E certamente Deus ele irá nos abençoar em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje, hoje Amém. nós concluímos e depois assim, nós vamos concluir agora. E quem tiver algum tipo de dúvida, alguma coisa, pode falar comigo no privado, entendeu? Porque o horário está bem avançado aqui. Nós Não, queremos. eu tenho uma dúvida. Oi? Eu tenho uma dúvida. É uma coisa bem rápida, como é? Não entendi. É rápida. É só tome, vapt-vupt. É, agora foi um estudo bíblico. Agora tem mais meia hora de oração? Oi? Hoje é quinta, Foi né? um estudo bíblico. Agora tem mais meia hora de oração? Vamos. Hoje foi oração e foi estudo. Hoje foi tudo junto. Hoje é bem. Eu tô brincando, pastor. Meu querido, mas é Hoje foi um benção, é benção. mistério. Exato, Hoje exato. foi um mistério. Hoje a gente está junto na oração aqui, né, buscando também o Senhor no estudo, porque é fundamental que É, a gente possa ter essa sensibilidade. Por quê? Porque o povo perece por falta de conhecimento, né? Nós falamos aqui em honrar pai. O tema hoje foi esse aí, honrar pai e honrar mãe. Honrar as pessoas que estão de nosso lado, né? Para que Deus possa estar assim nos dando vitória e abrindo nossa mente, glória a Deus. viu? Então, Bruno, você vai orar para a gente, por gentileza? Consiga. Concluímos também essa lição, número 4, né? Uhum. E se Deus assim, Glória a Deus. nós vamos fazer a próxima lição, a número 5. Deus Tá assim. bem. Glória a Deus. Lembrando que o batismo será dia 7, né? Vamos orar aí, confirmar com Tá, ok. dia Sim. 7 na nossa igreja ali, Tá lá no grupo, né? juntamente com os irmãos ingleses. Será uma grande bênção, uma grande vitória. Deus abençoe. Glória a Deus. Bruno. Amém. Deus Amém. confirmou até a oração, porque eu falei assim, o pastor vai pedir para eu orar. E confirmou. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Eterno e soberano Deus, Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome, Senhor. Obrigado por mais um dia, Senhor, por este ensino, Senhor, maravilhoso da tua santa palavra, ó Pai, bondoso e misericordioso, gracioso, Glória a Deus. porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. O Senhor tem nos segurado, Senhor. Os nossos dias estão se multiplicando na terra, porque vivemos um dia de cada vez, Senhor. Já basta as aflições de cada dia, então que possamos viver cada dia de uma vez, Senhor. Glorioso, Senhor Deus, Obrigado. te agradeço, Senhor, por este ensino bíblico, Senhor, esse ensino de batismo, Senhor, esse discipulado que o Senhor tem colocado na boca do teu servo, Senhor, com muita sabedoria, que tem edificado muitas vidas, Senhor,
que tem transformado muitos pensamentos, Senhor, muitas atitudes, Senhor, muitas procedências no caminhar, Senhor. Tem transformado, inclusive, a minha vida, Senhor. Através do teu servo, Senhor, tem edificado lares, Senhor, tem edificado casamentos, Senhor, tem edificado pais e filhos, Senhor. Glória, Senhor Jesus. Eu agradeço a ti, Senhor, porque sem a tua palavra, como faríamos, Senhor? Ficaríamos sem conhecimento, Senhor, andando sem lei, numa procedência errada, Senhor. Então eu te agradeço, Senhor, e te coloco nas tuas mãos, Senhor, esse dia 7, dia maravilhoso que virá, Senhor. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, Senhor, vai acontecer esse batismo, Senhor, na vida de quem for chamado nas águas, Senhor, para emergir, Senhor, e sair ali consagrado, Senhor, confessando que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, é o suficiente salvador da vida dela, Senhor. Assim como nós fomos batizados, Senhor, assim também eu te peço, Senhor, que o Senhor entre também com o batismo no Espírito Santo, Senhor, nesta vida, nesta pessoa, Senhor. Juntamente com os ingleses, os portugueses, quem estiver ali de tribos, nações, povos e línguas, Senhor, que sejam chamados não só um, mas muitos, Senhor, para a tua honra e tua glória, Senhor, e que possamos disseminar, Senhor, e proclamar o teu santo evangelho, assim como falou, Senhor, a irmã Silvia, Senhor, que através de uma viagem, Senhor, ela pôde proclamar a tua palavra, pôde orar, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor seja com ela, Senhor, em todas as situações da vida dela, Senhor. E que o Senhor também seja com todos os irmãos aqui presentes, pais, família, Senhor, filhos, maridos, esposas, Senhor. Que o Senhor venha dar o discernimento da tua palavra, Senhor. Amoleça os corações, Senhor. Não endureça os nossos corações, assim como o Senhor fez com o coração de Faraó, Senhor. Mas sim pedimos que o Senhor amoleça, Senhor, para que possamos, Senhor, receber o teu Espírito e derrama sobre nós o fruto do Espírito, Senhor, porque precisamos dele, Senhor, para poder tratarmos uns aos outros, Senhor, nos compadecermos uns dos outros, Senhor, sermos bons, sermos mansos, sermos humildes, Senhor, e fiéis à tua santa palavra, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos, Senhor, e que possamos gerar verdadeiramente frutos para o teu reino, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida do pastor Martinho, da sua esposa Ana Paula, missionária, Senhor. Abençoa a igreja Betel em Pituíche, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Pai Santo. Que o Senhor venha também abençoando os obreiros ali, o irmão André, o diácono Júnior, Senhor, e abençoe todas as suas ovelhas, Senhor. Ó, Senhor, Santo Deus, eu glorifico o teu nome, Senhor. Eu engrandeço o teu nome, Senhor. Eu bendigo o teu nome, Senhor, porque o Senhor é verdadeiro Santo de Israel, o Pai de todo mundo, Senhor. Através do teu Filho será bendita todas as nações, povos e línguas, toda a família, Senhor, na terra, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Abençoada em nome de Glória a Jesus. Que Deus abençoe.